Vamos dividir a leitura com os ímpares ficam com as mulheres e os pares com os outros. Todo mundo lê bem forte. Versículo 1, só as mulheres. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Só os homens. Quando homens maus avançarem contra mim para me devorar, eles, os meus inimigos e os meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que o exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Pois no dia da adversidade ele me guardará, protegido na sua habitação. No abrigo da sua tenda me esconderá e me porá segurança sobre o rochedo. Então a minha cabeça será erguida acima dos inimigos que me cercam. Na sua tenda oferecerei sacrifícios, com gritos de júbilo, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. A você, com meu coração, ele diz: busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Amém. Vamos ler todos juntos o versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Amém. Vamos permanecer glorificando o nome do Senhor nesse espírito de adoração, de contemplação, entregando o nosso coração para aquele que é digno de todo louvor. Amém. Oh, glória! Aleluia!
história hoje aqui. Aleluia! Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz capaz de entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve, sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Oh, glória! Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a tua história hoje aqui. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz café de manhã. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz café de entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Oh, glória! Aleluia! Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus dos deuses. Oh, meu irmão. Eu aplaudo esse Deus lindo, maravilhoso, forte e poderoso. Aleluia! Glória a Deus. Grande é o teu nome, Senhor. Grande, grande, santo és tu. Aleluia. Tu és o Todo-Poderoso. Aleluia. Glorificado seja o teu santo nome do céu e da terra. Aleluia. Grande, grande, grande é o Senhor. Aleluia. Quem é o homem que tem o poder de andar sobre o mar? Quem é Ele que pode fazer o mar se calar? Eita glória! No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, poderão cantar. Glória, aleluia! Da vitória. Canta, igreja! Quando estiver
Por gerações ele é.
Senhor em João 17, não precisa projetar. João 17, 20 fala sobre a oração de Jesus sobre todos nós, onde Jesus dizia: a minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então agora, nesse momento de oração, que nós possamos expressar esse amor pelo nosso irmão, praticar o que a palavra nos ensina e que sejamos um todos os dias com o Senhor e com o nosso irmão nessa igreja. Amém? Vamos para o momento de comunhão. Abrace o máximo de pessoas que você puder. Tenha um cheiro na cabeça do seu irmão. Temos uma visitante linda ali, olha. Ó, irmã Ellen. Eita glória! Glória a Deus. E o nosso irmão John. Dê um abraço neles. Dê um cheiro na cabeça deles. E sejamos muito felizes nesse momento. Amém. Glória a Deus! Glória
Aleluia, irmãos. Amém? Vamos nos assentar só por um instante. Queria compartilhar com vocês uma breve palavra sobre a nossa fidelidade ao Senhor quanto aos dízimos e às ofertas. Nós vamos ler o texto de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. E assim diz o texto da Escritura: honre ao Senhor com seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Volta para o versículo 9, por gentileza. Irmãos, nós precisamos aprender como igreja do Senhor sobre obediência e fidelidade a Deus. Amém? Amém. Amém. Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. E diz a palavra que Ele está em busca de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em Verdade. Vou repetir para vocês falarem verdade bem bonito. Deus está em busca daqueles que o adorem em espírito e em Verdade. verdade. Deus procura pessoas que o adorem. Deus procura. Diz a palavra que é a única pessoa que Deus procura, Valdeira, é aquele que adora. Deus não procura aquele que contribui. Deus não procura aquele que conhece. Deus não procura aquele que, sabe, é o sabichão. Deus procura aquele que adora. E entregar a Deus os dízimos e as ofertas é uma adoração ao Senhor. E nós precisamos, como igreja de Cristo, compreender essa verdade para que possamos prosperar em Cristo. Amém, igreja? Amém. Então nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós cantamos a canção, você está convidado a depositar dentro do altar o seu dízimo e a sua oferta, entregando ao Senhor o seu melhor, em nome de Jesus. Aleluia. Vem, Senhor, minha vida oferecer como
dia, pela semana que está passando, pelo momento, pelo livramento, para ter as bênçãos, Pai. Tudo que tem feito nessa vida, Pai. Eu abençoe o dia de oferta, abençoe aquelas pessoas que puder e não puder, abre porta de emprego para todo o povo aqui, Pai. Para que ele seja abençoado por ti, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos orar por nossas crianças. Não temos muitas hoje e algumas estão dormindo, então vou orar daqui mesmo. A gente possa cada um orar no seu lugar. Sim, José, Davi, vem, Alanzinho, acabei de ver que tem criança acordada assim. Podem vir, galerinha. Vamos orar por vocês. Coisa linda, estenda as suas mãos, vamos orar por nossas crianças, abençoá-las em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, crianças, falar com o nosso Senhor. Pai, nós colocamos a vida dos teus filhos aqui nas tuas mãos. Nós pedimos que o Senhor os abençoe, que o Senhor toque nos seus corações, que eles possam conhecer, Senhor, mais da sua presença, mais da sua identidade do Senhor. Que o Espírito Santo mexa nos seus corações e faça morada, faça habitação e transforme as suas vidas. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Queria chamar a nossa pregadora de hoje, nossa preletora, irmã Camille. Eita, glória! Glória a Deus. Glória a Deus! Vamos orar por nossa preletora e muito obrigada, irmão Leandro, um homem forte aqui que vai trazer o nosso Aleluia! nosso negócio, que eu esqueci o nome. Culto. Obrigada, Léo. Amém. Pai, em nome de Jesus, abençoa a Camila. Em nome de Jesus, traga a sua palavra por intermédio dela. Senhor, que o que sai da boca dela seja algo da tua parte. Que nós possamos ter o nosso coração voltado para o Senhor, para receber a tua palavra, mastigar a tua palavra e ser transformado por ela. Em nome de Jesus, permanece nos guiando e que nós permaneçamos em espírito de oração nesse momento ao receber a tua palavra, Pai. Seja livre em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Quando eu estava com meu pai, disse: Miri, já pregou eu, já pregou sua mãe, já pregou Karen, agora é a sua vez, né? E aí, quando vamos? Falei: pai, alguém tem que ver isso aí, né? Aleluia. E aqui estou eu. Eu, nas minhas matérias do seminário, eu tive uma matéria chamada Cosmovisão, que foi, a minha professora foi a irmã Bernadette, que já veio pregar aqui pra gente. E aí, nessa matéria, ela apresentou um livro pra gente. O nome do livro é Amando a Deus no Mundo, que falava sobre as coisas que a matéria dizia, e falava exatamente sobre isso, sobre como a gente pode amar a Deus estando no mundo, mas não sendo do mundo. E esse livro mexeu muito comigo, a gente nem leu ele todo, a gente só leu alguns capítulos, mas eu amei os capítulos que a gente leu desse livro. E ele foi a minha inspiração, digamos assim, para a palavra que eu vim dar aqui hoje. Eu gosto muito desse tema, amor. Eu acho que talvez todas as palavras propriamente ditas, tipo palavras mesmo, que eu tenha feito foram sobre o amor, porque eu gosto do amor. É um ótimo tema. E particularmente hoje eu tenho 2 pontos para falar. E o primeiro é o nosso amor pelo Senhor. E eu queria falar sobre a vida de Daniel. E para isso a gente vai ler Daniel 6, versículo 1 ao versículo 5. Porque Daniel, ele é um bom exemplo de como deve ser a nossa postura como adoradores, vivendo em meio a uma realidade que não adora o Senhor atualmente. Daniel 6, do 1 ao 5. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino. E designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda.
Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava estabelecê-lo sobre todo o reino. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era negligente e nem corrupto. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, ao menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Pode parar aí, né? A realidade de Daniel era a seguinte: ele estava lá com a galera e tinha esse rei chamado Dário. E esse rei nomeou sátrapas, que eram tipo alguns líderes, tinham 120 sátrapas. Mas tinham algumas pessoas que eram acima dos sátrapas e abaixo do rei. E Daniel estava entre essas pessoas. Então, esses sátrapas, eles tinham que prestar conta a Daniel. E esse era o problema, porque eles invejavam a Daniel. O texto ele deixa muito claro como Daniel, ele se destacava naquilo que ele fazia. Não só nas leis trabalhistas, como era perceptível o amor e a devoção que ele tinha a Deus. Como no final eles falam, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Então Daniel, mesmo sendo provavelmente alguém super atarefado, super cheio de responsabilidades, de coisas para fazer, o fato dele ter uma fé em um Deus era algo notório na vida de Daniel. Daniel fazia tudo com tanta excelência que chegava a irritar. Até que quem não achava nenhum erro nas coisas jurídicas teve uma ideia. A galera que invejava Daniel: vamos acusá-lo em relação à sua relação com Deus. Porque Daniel amava a Deus. E esse amor era explícito na sua obediência a Deus. Do mesmo jeito que diz em João 14:21, não precisa projetar, que fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amém. Então Daniel, ele era aquele que amava o Senhor porque ele guardava os mandamentos do Senhor. Digamos assim, ele não era aquele tipo de pessoa que separava as coisas. Não, aqui é as questões do reinado, aqui as questões minhas com Deus. Não, quem ele era perante o Senhor, ele era perante o rei, ele era perante os sátrapas. Ele era, porque ele era Daniel, ele amava o Senhor. E esse amor ao Senhor estava vinculado à identidade dele. Glória a Deus. Agora, os sátrapas que invejavam a pessoa de Daniel conheciam a sua devoção a Deus. Porque era notório, ele não escondia, ele amava o Senhor. Então ele amava o Senhor explicitamente, para todo mundo ver mesmo. E eles queriam preparar uma armadilha exatamente sobre isso. E eu queria continuar lendo Daniel. Hoje a gente vai ler Daniel inteiro. O capítulo inteiro, né? Não o livro inteiro. Daniel 6, continua no mesmo livro, a partir do 7, o próximo até o 9. Que diz assim: todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto e impor uma proibição, segundo a qual todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Assim o rei Dário assinou o decreto. Os sátrapas, quando eles pensaram nessa ideia dessa lei, eles não esperavam que Daniel parasse de seguir o seu Deus, de adorar o seu Deus. Eles não esperavam que Daniel obedecesse a lei. Muito pelo contrário, eles já sabiam que Daniel ia desobedecer a lei. É como se eles pensassem assim: não, Daniel, ele ama tanto esse Deus dele, que ele colocaria a sua vida em risco pelo Deus dele. Daniel, ele ama muito esse Deus dele, ele não vai parar, mesmo que ele seja morto por leões, ele não vai parar, não é o suficiente. Porque Daniel ama esse Deus dele. E foi assim que eles acharam um erro em Daniel. Porque Daniel sempre fazia tudo certo. Não há como fazê-lo errar pelas regras terrenas
Então vamos proibir que ele adore o seu Deus, porque ele não vai se aguentar. E agora eu queria que a gente olhasse para nós um pouquinho sobre como nós estamos, qual é a nossa posição em relação a Deus hoje. Como é que está a minha relação de obediência e de amor em relação a esse Deus que eu digo que obedeço e amo? Será que atualmente o Senhor pode olhar para nós como o Senhor olhava para Daniel? Será que atualmente o Senhor pode olhar para nós e dizer: não, esse aí é o meu filho que me ama, porque ele guarda os meus mandamentos? Será que atualmente o Senhor pode olhar para nós e dizer assim: esse é o meu filho que me ama, porque o testemunho que ele dá na igreja, ele dá no trabalho, ele dá com os amigos que não lhe têm? Será que o Senhor pode olhar para nós e dizer: esse é o meu filho que me ama, porque o adorador que ele é na prosperidade, ele é na falta também? Será que o Senhor pode olhar para nós e dizer: esse é o meu filho que me ama, porque o adorador que ele é na segurança, ele é no risco? Porque é esse adorador que nós encontramos em Daniel. E eu queria ler Daniel 6:10, o próximo versículo. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Daniel, quando ele soube do decreto do rei, quando ele soube que agora o amor que ele tinha pelo seu Deus poderia ser o motivo da sua morte, ele não se preocupou. Ele fez aquilo que ele costumava fazer. Ele foi para casa e agradeceu ao Senhor. Ele tinha um coração grato ao Senhor, que não foi sucumbido pela dificuldade que foi imposta a ele, pelo obstáculo que ele viu em sua frente. Não, ele era grato ao Senhor. O coração dele era grato ao Senhor. A primeira coisa que ele fez, após ele saber que ele poderia morrer destroçado pelos leões, somente por adorar ao Senhor, por fazer aquilo que o Senhor manda ele fazer, não foi se queixar. Ele não chegou a Deus e disse, e começou a reclamar com Deus, a cobrar Deus. Ele não fez isso. Ele não chegou a Deus e disse: meu Deus, eu faço tudo certo, eu sigo a tua vontade, eu sigo a tua palavra, eu não pequei nem contra os homens, muito menos contra ti, e é assim que eu sou retribuído, Senhor, com a sentença de morte. Eu não mereço isso. Ele não fez isso. Ele agradeceu ao Senhor. Ele fez o que ele costumava fazer. Porque Daniel, ele tinha seu coração tão voltado a Deus, tão cheio pelo seu amor, que aquilo não abalava Daniel. O fato dele poder morrer não abalava Daniel. E não mudava o filho que ele era. E eu não estou falando que a gente não deve se entristecer. Claro que não. Nós somos seres humanos, nós vivemos um mundo complicado. E sentir é completamente normal. Mas temos uma coisa que nós não podemos perder, que é esse amor pelo Senhor. O coração plenamente satisfeito no Senhor. Porque é muito fácil a gente se afogar em nossas próprias questões, em nossos próprios problemas e acabarmos tirando os olhos de Deus. Às vezes nós estamos tão cheios de nós mesmos, das nossas próprias responsabilidades, dos nossos próprios problemas, que esquecemos que nós só estamos aqui porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E elas são a razão de nós não sermos consumidos. Nós temos que estar vigilantes para que o nosso coração ele não se encha de descontentamento ou insatisfação com a vontade do Senhor, mas que independente das circunstâncias, nós estejamos seguros no Senhor, mesmo que visivelmente e terrenamente nós estejamos em perigo. E era assim que Daniel estava. Ele estava em perigo, mas ele estava seguro no Senhor. Ele estava escondido no Senhor. E eu queria continuar em Daniel, agora do 11 até o versículo 16. E diz assim: então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Em seguida, foram logo falar com o rei acerca do decreto real.
Tu não publicaste um decreto segundo o qual nesses 30 dias todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos médios e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem o decreto que tu assinou. Ele continuou orando 3 vezes ao dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel até o pôr do sol. Fez o possível para livrar. Contudo, os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos médios e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens a eles, e eles trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. E aqui nós vemos como a vida de Daniel, devota a Daniel, o amor de Daniel por seu Deus, funcionou como um instrumento para que as pessoas conhecessem o Senhor. Porque o rei, ele não servia a um Deus. Ele era o rei, as pessoas serviam a ele. Mas, mesmo sem acreditar, a fé de Daniel foi o suficiente para que nascesse uma esperança no coração do rei. Foi quase assim: Daniel, eu não acredito, mas esse Deus que você ama tanto, que Ele livre você. Assim, a forma como Daniel vivia já era praticamente uma pregação. Ele não precisava diretamente chegar: ei, você, vamos ouvir a palavra do Senhor. Não necessariamente, mas o fato dele viver da forma como ele vivia era o suficiente para que as pessoas conhecessem a Deus, porque Daniel, ele vivia intencionalmente. Então as pessoas viam a Deus, mas através da vida dele. Queria continuar lendo Daniel, do 17 ao 23. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel, e com os anéis de seus nomes, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento na sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, gritou aflito: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrar dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois eu fui considerado inocente perante Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E agora a gente entra no nosso segundo ponto, que é o amor de Deus por nós. É uma das coisas, acho que, mais lindas que esse texto expõe. Porque quantas vezes a gente não acaba se envolvendo com alguma pessoa que ganha nossa confiança e quebra ela? Ou alguém que a gente abre o nosso coração, mas ele não nos valoriza, nos fere. Mas hoje eu queria falar sobre um amor seguro, confiável e que não fere, que não abandona, que é o amor de Deus. Daniel, ele teve que passar pela cova dos leões. O Deus dele não livrou ele disso, mas Deus fez com que Daniel saísse sem nenhum ferimento, pois ele confia no seu Deus. E muitas vezes a gente vai ter que passar pela cova dos leões. A gente vai ter que passar por crises, por situações de risco, por alguma insegurança, alguma incerteza. Porque nós vivemos no mundo e nesse mundo nós estamos sujeitos a isso.
Mas então, se não tem como a gente evitar, qual é a nossa esperança? Ao que a gente deve se apegar? Se não dá para fugir da cova dos leões, digamos assim. A nossa esperança é que nós confiamos em um Deus que ama, que cuida e que protege. E é nisso que a gente se apega. É nesse amor infalível que nós só encontramos no Senhor. E o melhor, nada pode nos separar desse amor. Aleluia. A nossa esperança é o nosso Deus. E em Romanos, nós vemos uma linda afirmação sobre o amor, dita por Paulo. Mesmo sendo no Novo Testamento e não estando diretamente ligado a Daniel, nessa situação se encaixa. Porque Paulo também vivia um contexto de prisão, de perseguição. E assim como Daniel, para passar por tudo isso, ele se apegou ao Senhor. E ele escreveu o seguinte, Romanos 8, 38 e 39. Paulo escreveu, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a nossa certeza. E é nisso que a gente se apega. Porque quando nós entendemos isso, as outras coisas não importam mais. Porque às vezes a gente tem essa coisa, a gente se sente sozinho, a gente pode ter sido ferido, a gente pode ter sido magoado, a gente pode olhar à nossa volta e a gente não encontrar ninguém. Ninguém para recorrer. Mas isso não importa mais. Porque o Senhor ama você. Você não precisa mais se preocupar e nem se angustiar. Porque você vai passar por essa situação de dificuldade, você vai ficar sozinho, as pessoas podem muitas vezes até se virar contra você, as pessoas que você confiava ou que deveriam te ajudar podem te rejeitar, mas tudo bem. Deus me ama. Aleluia. Tá tudo bem. E se a gente se apegar nisso, a gente percebe que as outras coisas não são tão importantes assim. Se a nossa certeza está em um Deus que não falha, que não muda, e esse Deus me ama, eu que falho e que mudo, o resto não tem problema nenhum, porque essa é a minha esperança, que o meu Deus me ama. Nada vai me separar. Nada vai me separar. Então, se eu estou em um Deus que me ama, Ele não tem como eu me separar, não tem como eu me preocupar. As outras coisas não importam mais. E essa é a nossa certeza, é a nossa alegria de cada dia. É isso que nós nos seguramos. E eu queria continuar lendo Daniel. Vai ser Daniel 6, do 24 ao 28. E a gente já está caminhando para encerrar, porque eu tava orando, e aí eu estava conversando com o Senhor, e eu tinha essa palavra no meu coração sobre como a gente amar o Senhor no mundo e como vivemos num mundo que o Senhor nos ama. E eu orando ao Senhor, às vezes eu não consigo falar muito, digamos assim. Mas eu, Senhor, eu só quero falar aquilo que o Senhor me falou. Amém. Então, se eu conseguir contar para eles aquilo que o Senhor me contou, já tá bom. Glória a Deus. E eu queria contar isso para vocês hoje, aquilo que o Senhor me contou. E aquilo que o Senhor vem colocando em meu coração cada dia mais, que é esse amor infinito e infalível dele. Daniel 6, 24 a 28. Então, por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, com suas mulheres e os seus filhos. Antes de chegarem ao fundo da cova, os leões os atacaram
e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens de todos os povos, nações e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Faça um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra, ele salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. E aqui a gente vê que, através dessa situação terrível, Daniel ser largado sozinho, no escuro, em meio a leões. Imagina quanto medo Daniel não sentiu ali. Mas através dessa situação, toda uma nação conheceu a Deus. Através da fé de Daniel. Porque se Daniel não tivesse passado pelo que ele passou, por essa situação tão drástica, só Deus sabe, literalmente, quando é que aquele povo ia saber do Senhor. Talvez nunca se rendessem ao Senhor. Mas o rei, ele lançou um decreto. Sabe aquele mesmo decreto que ele lançou lá no começo do texto, aquele irrevogável, quando ele mandou Daniel para a cova dos leões? Ele lançou esse mesmo decreto irrevogável, dizendo: todas as nações temam e adoram o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, ele livra, ele salva, e ele livrou Daniel da cova. E através desse testemunho lindo de Daniel, que as pessoas puderam experimentar e puderam entender: meu Deus, esse Deus que Daniel serve é bom mesmo. Esse Deus que Daniel serve continuamente, sem parar, ele ama tanto, ele tem um motivo. Porque esse Deus, ele livra, ele salva, ele livrou ele da cova dos leões. E no fim do texto fala: assim Daniel prosperou. Porque essa é a vida daqueles que confiam no Senhor. Não é uma vida sem problemas. Daniel passou pelos leões. Não é uma vida sem tribulações. A diferença é que os leões, os problemas e as tribulações não importam mais. E não nos paralisarão. Porque o nosso Deus, que nos ama, ele nos faz prosperar. E para fechar, de verdade, eu queria falar um outro texto da Bíblia que fala exatamente o que é o verdadeiro amor, que está em 1 João 4, versículo 10. Nisso consiste o amor, não em nós, que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Nisso consiste o amor. Porque o maior ato de amor por nós, pecadores, que não merece nada, que merece o inferno, o maior ato de amor que nós encontramos é do nosso próprio Deus, que entregou o seu próprio Filho para nos livrar, para morrer. E o texto é muito claro, ele fala que o verdadeiro amor, o amor de verdade, não está em nós amando a Deus, porque nós somos falhos. Nós somos mutáveis, nós não somos consistentes. Nós não somos consistentes. Mas o verdadeiro amor, o amor que nós podemos usar como modelo, como exemplo, o amor que nós podemos nos apegar, nos segurar, o mesmo amor que nos sustenta por onde nós passamos, pela cova dos leões, pela falta de dinheiro, pela crise no casamento, pela briga com os amigos, briga com a família, pela perseguição no trabalho. O verdadeiro amor é o nosso próprio Deus, que enviou o seu Filho
para morrer em nosso lugar. E é esse amor que nós amamos. Porque nós conhecemos aquele mandamento de ame o seu Deus acima de todas as coisas. Mas não se preocupem, não é algo feito de forma cega, não é dar tiro no escuro, não. Você vai amar um Deus que te ama muito mais. Você vai amar um Deus que te sustenta e te supre muito mais. Porque a gente não tem nada a agregar ao Senhor. Mas o Senhor nos ama e nos quer mesmo assim. Então, é esse amor que nós amamos. É esse amor seguro, é esse amor que preenche, é esse amor que abraça. E é esse amor que eu espero que nós tenhamos em mente todos os dias da nossa vida. Porque esse amor é o nosso próprio Deus. Então, que nós os adoremos e os reverenciemos todos os dias. E tendo em mente aquilo que ele tem para nós, que esse amor nos guie e que a gente tire a nossa mente do que está ao nosso redor e não perca a oportunidade de sentir essa presença, sentir esse amor que o Senhor coloca disponível a nós, que nós não se perdamos no nosso dia a dia, nas nossas responsabilidades e que assim como Daniel, nós possamos estar olhando para o Senhor. Mesmo em meio à cova dos leões. Amém. Que Deus nos abençoe. É isso que eu queria dizer. Aleluia, irmãos. Amanhã eu quero convidar a Valtir e Karen. A gente vai cantar uma canção. Quero convidar você a ficar em pé em seu lugar, que compartilhar depois dessa palavra tão linda que Deus colocou nos nossos corações nessa noite, nos fez ouvir essa mensagem. E tem um texto de Tiago que diz assim: é com fortes ciúmes que o Espírito de Deus que habita em você cuide de você. Então o Senhor de fato tem ciúmes dos seus filhos. É o zelo, é o cuidado, é o amor que é incondicional, é um amor incomparável. E a gente, como ser humano, a gente realmente nunca vai compreender plenamente esse amor. Mas graças a Deus, porque quando a gente chegar na glória, a gente vai compreender muita coisa que a gente não compreende aqui nessa terra. Nós vamos cantar uma canção, podem liberar o playback. Eu quero convidar você, se você conhece, feche os seus olhos, canta conosco. Faça dessa canção a sua oração aí no seu lugar, mas se permita ser ministrado pelo Espírito Santo. Se permita ser tocado pelo Espírito Santo. O Senhor não nos livra muitas vezes da tribulação. A gente entra na tribulação, entra na cova, mas o Senhor nos livra de morrer. Porque Deus cuida de nós. O amor dele é tão grande e tão leal que estamos aqui hoje à noite, glorificando o seu nome. Então que você possa cantar junto conosco essa canção, em nome de Jesus. Vejo
Amém. Nós vamos cantar uma canção para concluir, chamada Escape. Procurei. Queria só agradecer a Deus pela vida de Camille, por ela ter topado o desafio. E quem foi abençoado nessa noite, diga amém. Aleluia. Amém. Deus usa a quem se disponibiliza a Ele. Amém. Deus capacita a todos. Louvo a Deus pela vida de Camille, pela vida de Karen, Kátia. Nós temos procurado buscar no Senhor a direção para nossas vidas, conhecimento da palavra, para que Ele continue nos usando onde nós estivermos e o que estivermos fazendo. Amém? Próxima quinta-feira temos nosso culto de oração. No sábado temos o primeiro dia, vão ser 2 dias de festividade aqui na igreja, né? Convide pessoas, amém? Amém. Cada um aqui tem uma missão, é trazer um convidado. Amém. Cada um. A Lanzinho já disse ali, vou trazer 2. Já bateu a meta em dobro. A Lanzinho é fera. Mas ninguém pega a bênção de Alanzinho, não. Alanzinho vai trazer 2, mas você vai trazer metade de uma pessoa, não. Porque Alanzinho trouxe 2, não. Você vai trazer o seu convidado. Amém? Amém. E coloque a meta como Alanzinho colocou. Não só 2. Amém? Para que em nome de Jesus temos 2 dias de festa, de alegria. Para nós é uma bênção, é a afirmação de um trabalho, a consolidação de um trabalho que Deus está confirmando a cada dia. Amém? E nós vamos celebrar no sábado, estaremos aqui com o pastor Anselmo, da Assembleia de Deus, e no domingo com o pastor Alexandre, da Igreja Batista Colinas, estarão aqui ministrando conosco. Então, e outros pastores também que virão aqui nos prestigiar. Então será uma noite de bênção, uma noite cheia da presença do Senhor. Então, venha e traga mais um. Amém? Amém. Nós temos, após o nosso encerramento aqui, nós temos ali o nosso momento de coinonia, patrocinado aqui pela nossa irmã Valdira, que faz tão carinhosamente e tão deliciosamente. Olha, você olha para a sopa ali, você já começa a salivar, a lamber os peixes, como diz aqui no Nordestino, porque é uma delícia. Deus abençoe para você. Amém. Vamos cantar essa canção e em seguida vamos estar orando, encerrando. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tenha uma excelente semana, uma noite cheia da presença do Senhor. Agradecer a presença aqui de Luciele, mãe de John, sogra de Camille. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Essa canção é uma canção linda que mostra o cuidado de Deus sobre nossas vidas. Assim como Ele foi com Daniel e cuidou de Daniel, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Amém? Independente de onde você esteja, o Senhor estará com você. Peça a presença dEle, invoque a presença deles. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da sério faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper
chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. glória a Deus. O inimigo tem laços e Glorifique o nome do Senhor. pra me envergonhar, Aleluia. mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba muralhas, mas velho faz mãe de filhos. É o mesmo que vai lá no alto, não temas o contigo. Diga ao Senhor. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já Irmãos, um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meu deserto. Glória ao nome de Jesus. haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Meus irmãos, Aquele que aquieta o mar, igreja, tira a força do fogo e faz o leão jejuar. o Deus que derruba as muralhas, diga bem forte. Glória ao nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, no teu poder. O Senhor é o Deus presente em nossas vidas. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Glória ao teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor, por tua presença em nosso meio. Obrigado pela palavra ministrada que alcançou os nossos corações. Obrigado pela revelação do teu amor, Senhor Deus, nessa noite em nossas vidas. E nós queremos te dizer, Pai, que nós te amamos. Te amamos, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela revelação do Senhor Jesus em nossas vidas. Obrigado pela revelação da tua vontade através da tua palavra. Obrigado pela saúde, obrigado pela provisão, obrigado pelos milagres, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, Senhor. Nós te honramos nessa noite, nós bendizemos o teu nome e queremos dizer que nós te amamos, que tu és o que nós temos de mais importante em nossa vida, Senhor. É o Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Leva os nossos lares, meu Deus, sob tua proteção. Acampa os teus anjos ao nosso redor. Nos dá uma semana e uma noite abençoada, cheia da tua presença, Pai. Aquilo que vai ser colocado em nossas mãos, nós colocamos nas tuas mãos, Senhor, porque nós confiamos em ti. E em nome de Jesus nos dirige para tomarmos as melhores decisões. Fica conosco, é tudo que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele te livre de mal, que o Espírito Santo do Senhor esteja presente na tua vida hoje e para sempre. E quem crê diz: amém. Deus te abençoe por uma excelente semana, em nome de Jesus. Glória a Deus.
Aleluia.